Olá, aqui é Lívia, psicóloga e educadora parental em disciplina positiva. E hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita polêmica e discussão. Por que não elogiar os nossos filhos? E para falar sobre esse tema comigo, a convidada de hoje é a Mônica Medeiros. A Mônica é coach materno-infantil e também é educadora parental certificada em disciplina positiva. A Mônica também é mãe do Carlinhos e ela tem um canal do YouTube que é super interessante, que eu vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? Então, Mônica, seja muito bem-vinda aqui no canal e vamos conversar. Então, seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada por ter aceito o meu convite e para falar de um tema que é super importante e também assim que gera muitas dúvidas, né, sobre elogio, encorajamento. O que é isso? Uhum. Eu que te agradeço pelo convite, eu estou muito feliz de estar participando aqui do seu canal e por a gente estar cooperando uma com a outra e fazendo um pais ajuda um pais aqui, né, na disciplina positiva. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui. E vamos então falar um pouquinho sobre essa questão dos elogios. Por que que eles fazem Uhum. mal? Por que que a gente não deve elogiar os nossos filhos? Eu trouxe um livro aqui que se chama Filhos Educados e Felizes com a Sabedoria Oriental e Milenar. É do autor Marcos Akio Ishida. E esse livro é um livro bastante interessante, porque ele é um livro, você lê em uma semana, ele é bem pequenininho. E quando você me convidou para estar aqui no seu canal, eu já pensei nesse livro porque é, tem um capítulo dele que fala sobre os elogios errados, né? Como a gente foi criado sempre no aplauso quando alguém faz algo certo e reprimir quando alguém faz errado, meio que a gente não tem o meio termo, né? Então o autor ele bate bastante na tecla de a gente estar consciente do que a gente está falando para os nossos filhos que eles são, né? Por exemplo, ele cita muita palavra príncipe e princesa, e isso gerou um pouco de polêmica lá no meu canal, certa vez que eu falei sobre esse livro, porque as mães e pais gostam de falar, né? Príncipe, princesa, eu já falei isso algumas vezes pro meu filho, mas ele fala do contexto de príncipe e princesa, porque às vezes você falar uma vez ou outra como príncipe e princesa, tudo bem. O problema é quando você usa isso para a criança se sentir, por exemplo, aceita quando ela tá bonita ou quando ela fez uma coisa certa. Ai, que princesinha, olha só, ela tá uma mocinha. Não, ela não tá uma mocinha. Ela é uma criança, né? Ela não é uma princesa, sabe? O autor frisa muito disso, de a longo prazo, o que isso pode criar na cabeça dessa menina, né? O que uma princesa faz no conto de fadas, por exemplo? A princesa vive num castelo, né, sem muitas oportunidades, ela fica ali porque ela tem tudo, e aí o objetivo de vida da princesa é achar um príncipe encantado. O que tem dentro disso, né? Quais são as crenças dentro de um príncipe, de uma princesa, né? Se você for olhar bem a fundo, é uma questão bastante polêmica, né? Porque varia de pai para pai, e alguns pais vão achar que a gente não pode levar tão ao pé da letra, mas como a gente, né, se formou no curso de disciplina positiva, a gente tem que levar ao pé da letra algumas coisas, porque elas são a longo prazo, né? Então, como a disciplina positiva é um tipo de criação a longo prazo, hoje você elogia o seu filho só quando ele faz coisas boas e reprime quando ele faz coisas ruins. A longo prazo, qual é a, a consequência, né? E nós somos resultados desse longo prazo que a gente já conhece. Perfeito. E além dos rótulos, né, que você está colocando, Mônica, por exemplo, a gente ouve muitos elogios de, você tirou nota 10, nossa, você vai ganhar um presente por causa disso. Ou, ai, nossa, eu tô tão orgulhosa de você, tô tão feliz que você fez o que eu te pedi, você fez exatamente o que eu pedi para você fazer, era isso que eu estava esperando, você é uma boa menina, um bom menino.
Então, a gente tem muitos elogios no nosso entorno e a gente acaba culturalmente reproduzindo. E que são elogios muitas vezes vazios, né? Porque são elogios prontos que a gente recebeu. Por exemplo, quando uma criança vem mostrar um desenho, é muito comum que o adulto veja e já vá falar: ah, que lindo, né? Achando que isso é uma coisa, nossa, eu estou encorajando a criança, quando na verdade você nem olhou para o desenho da criança e só falou que aquele desenho é lindo. Quem nunca, né? Mas, ah, que lindo. Continuou conversando. E aí é super importante a gente pensar também em pôr no lugar disso, né? Porque por que a gente está falando que o elogio não é legal a longo prazo? Óbvio que eu falo que assim, elogio é igual chocolate. De vez em quando é ótimo, mas não pode ser uma dieta de chocolate. A gente precisa olhar para isso. Precisa estar mais consciente do que elogiar. Hoje eu assisti os stories da psicóloga Cecília Dassi, que ela fala sobre o elogio referente à estética. Por que não comentar sobre o corpo das pessoas? Mesmo que você chegue e fale: olha, que linda, você está magra ou mais magra. Esse elogio, dentro dele, há uma crença de que se você não estiver magra, você não vai ser aceita. Então, uma das dicas que ela deu nos stories dela hoje foi que a gente não faça elogio por questões estéticas, principalmente para crianças, meninas, adolescentes, né? Porque a gente tem muito caso de bulimia, a gente tem muito caso de anorexia, e isso começa um pouco na adolescência ali, do tipo, se você só fala para sua filha que ela é linda, que ela é magra, que ela é esbelta, que ela parece uma princesa, que ela vai ser modelo quando ela crescer, a partir do momento que ela der um pouco, se ela ganhar um pouco mais de peso, ela vai se sentir mal. Se ela não tiver arrumada, ela vai se sentir mal, porque o nosso elogio está voltado para o estético, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com o elogio com aparências físicas, né? Porque a gente não está passando um valor importante ali. Porque o físico, ele deveria ser a coisa menos importante, né? A aparência, né? A gente tinha que se importar muito mais com os nossos caráteres, né? Tipo, como eu sou, qual é o meu caráter, se eu sou honesta, se eu não sou, do que se eu sou bonita ou se eu sou feia, né? E muitas vezes a gente não fica falando sobre esses valores com os nossos filhos, a gente só quer falar que eles são bonitos, são inteligentes, né? Então, quem nunca fez isso, né? Mas é sempre bom a gente refletir. E é essa análise mesmo que você está colocando, né? O elogio é um julgamento que a gente está colocando e a gente tem o foco no agente e não no processo. Quando a gente encoraja e estimula essa criança, a gente tem foco no processo, na ação em si. E é para isso que a gente precisa direcionar o nosso esforço. É verdade. Quando uma criança, por exemplo, as crianças que são já bajuladores de adultos, porque já cresceram numa criação onde o elogio vem do adulto, é importante a gente redirecionar o elogio. Então, se uma criança vem para você e fala: Lívia, olha que lindo o meu desenho, você gostou? Olha, você gostou e tal. É importante a gente redirecionar do tipo assim: o que está acontecendo nessa cena? Qual foi a cor que você usou? Por que você escolheu azul e não rosa? E entrar na ação da criança, no desenho da criança, e depois perguntar para ela: você gostou do resultado? Você achou legal o seu desenho? Né? Isso é redirecionar para a criança ver: se eu gostei, então tá bom. Acho que os pais esquecem um pouco, nós pais, né? Esquecemos um pouco de que a criança ela tem que ter autonomia, que a autonomia é diferente de independência, né? Os pais estão muito preocupados em criar filhos independentes do que autônomos, né? Uma criança pode ser independente, fazer tudo sozinha, mas não ser autônomo do tipo: tem que ter aprovação dos adultos. Isso, a longo prazo, a torna uma pessoa com autoestima baixa, com problemas no trabalho. O que a gente vê hoje, né, nos adultos, nós somos adultos que precisamos ser curados, né? E isso é bastante interessante. Eu queria até relatar, Mônica, uma pesquisa da Carol Dweck, que é a autora daquele livro Mindset, e ela fez pesquisa nos Estados Unidos e ela encontrou esse dado de que a gente está criando viciados em aprovação. E assim, as crianças, ela fez alguns testes, depois eu posso colocar o link dessa pesquisa aqui para vocês lerem, mas
diante dos testes que ela aplicou em diferentes crianças, ela concluiu que as crianças que foram elogiadas, elas tendem a se manter numa zona de conforto do que é conhecido. Para quê? Para não se arriscar e não perder aquela aprovação, aquele elogio. Ela tem medo de aplicar. Enquanto que as crianças que são encorajadas, ou seja, elas são olhadas aí nesse processo, elas são muito mais capazes de arriscar e de se superarem. Então, assim, eu achei esse estudo fantástico, porque é isso Nossa. que você está dizendo, é a longo prazo. Uhum. Incrível, depois eu quero dar uma olhada no estudo, porque eu não vi ainda, muito interessante. É demais. E, assim, o exemplo que você deu, ela também deu na pesquisa dela, que foi o do desenho. Também é importante, assim, o que a criança está pensando quando eu falo, por exemplo, que o desenho tá lindo. O que o filho pode estar pensando? Então, ela coloca assim, é melhor não desenhar nada difícil, ou então ele vai perceber que eu não sou tão bom assim. Esse é o pensamento da criança quando a gente faz um elogio vazio. E aí, como a gente pode reformular isso, como você falou, fazendo perguntas, devolvendo para a criança, falando, nossa, você usou lápis ou canetinha? Qual a sua cor preferida? Enfim. A gente pode fazer um monte de questionamentos em cima disso, né? Chamar a criança para uma ação. Exatamente. Você teria algum exemplo seu para nos contar aí com Carlinhos? Assim, eu tenho exemplos de crianças que já estão na fase de 7 ou 8 anos e dependem muito da aprovação, né? Normalmente na educação tradicional, isso é muito feito pelos professores, infelizmente, né? O parabéns, lá no caderninho, as estrelinhas, muito bem, não sei o quê, você pode melhorar, tá. Enfim, se for falar da educação tradicional, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas o Carlinhos, ele estuda numa escola Montessori, né? E para Montessori é importante que a criança seja, antes de independente, que ela seja autônoma. Então, todo o tipo de resultado que a criança tem, ele sempre é voltado para aquela criança. Então, por exemplo, se o Carlinhos vai vestir uma roupa, porque ele tem que escolher a própria roupa. E inclusive a Jenny Nelson fala isso, né? Se você pode perceber que os pais vestem os seus filhos porque os filhos saem combinando. Carlos não sai combinando, né? Aí ele veste a roupa, então ele já tem a tendência de ele olhar se ele gostou. E normalmente eu não gosto, é um resultado estranho, mas é claro que eu não vou falar. Mas eu tenho crianças próximas de mim que já estão nessa criação um pouco mais padrão, e eu sou um exemplo disso, né? Eu sou uma adulta que fui uma bajuladora de adultas, né? Por conta da criação autoritária, de querer me sentir aceita e tal. E eu vejo que se eu recebo uma crítica no meu canal, às vezes a pessoa não falou nem com a intenção de me ofender, eu fico mal. Eu não sei ouvir a crítica, eu não estou preparada para isso. Eu recebo lá assim, por exemplo, eu acho que você não deveria falar sobre esse tipo de andador, não. Eu fico chateada, entendeu? Eu fico, nossa, por que será que a pessoa fez isso? Eu me dei tanto trabalho de fazer. Então, essa é a criança, eu sou o principal exemplo disso, né? E as crianças mais próximas, familiares e tal, que eu vejo que estão sendo a criança que eu fui, eu tento trazer essa autonomia de falar, mas não importa se eu achei bom ou ruim, importante que você gostou e tal. Mas há esse vício de aprovação, porque a criança fica, quando ela já está um pouquinho viciada nisso, por mais que você traga para ação, ela vai querer ouvir de você que tá lindo, né? Assim como eu adoro ouvir que eu estou fazendo bem o meu trabalho, e tenho trabalhado muito isso na minha terapia. Hoje eu não fico mais tão mal quando recebo uma crítica no meu canal, né? Tipo, às vezes a pessoa falou e não sabe nem quem é você. Tipo, a pessoa passou lá no seu canal e você só comentou e saiu. Mas aquilo fica, né? Então eu acho que o maior exemplo de que é melhor encorajar do que elogiar
somos nós, né? Os adultos que somos hoje, né? A gente precisa postar uma foto muito bonita no Instagram, porque se for feia, a gente não vai postar, a gente não vai colocar a nossa parte ruim, a gente não quer crítica, né? Então, esse é o exemplo, né? Do tipo, não vou mostrar a parte ruim, porque eu sei que alguém vai me falar a verdade ou vai me falar alguma coisa, e eu dependo do que você pensa sobre mim. Então, nós somos essas crianças e hoje a gente pode curar, né, essa criança e tentar mais encorajar os nossos filhos, trazê-los para a ação do que repetir padrões de pensamento, né? Repetir que a criança dependa da gente. E isso a gente, né, vai muito a fundo, esse assunto é muito interessante, porque o adulto gosta que a criança também dependa dela. Às vezes isso volta muito para nós, porque a gente quer aprovar as coisas, a gente quer reprovar as coisas, a gente quer aprovar, quer reprovar, quer aprovar, quer reprovar. Então, muitas das vezes, a gente quer julgar, né? Então, se a gente não quer elogiar, a gente quer julgar. E até o próprio elogio, como você falou, é um julgamento. Eu acho que vale, mais uma vez, como você falou lá no meu canal, vale a gente buscar autoconhecimento para não querer rotular, né, o trabalho das crianças de bonito e feio, né? Tem um exemplo aqui nesse livro que fala sobre meninas, que as meninas sofrem muito com questão estética, né? Homens também devem sofrer, mas não tanto quanto as mulheres. Não tenho nenhuma pesquisa para comprovar isso, tá? Eu só um achismo meu. Aqui ele fala sobre as meninas, quem é pai de menina, mãe de menina, para não falar, você é a mais bonita da classe. Estipular aquela competição feminina que gera um tipo de machismo, né, interno, do tipo, eu tenho que estar mais bonita que a Lívia porque a gente está competindo. Então, começa de dentro de casa esses elogios de encorajar a sua filha de tipo, se você não quiser passar maquiagem quando você crescer, tudo bem, sabe? Assim, de tá tudo bem, é você que vai decidir o seu estilo, não sou eu. Encorajar a sua filha para viver o estilo dela sem aprovação da moda, sem aprovação do corte de cabelo, da calça rasgada da vez. E isso é muito importante, tanto para nós nos livrarmos do nosso juiz interior, quanto para eles, né? Perfeito. Acho que pensar em nós mesmos é a primeira questão aí. E aí a doutora Jane Nielsen pergunta, né? Quem disse que a disciplina positiva é sobre criar filhos? Também É verdade. mas é muito mais sobre a gente. Cada vez mais que a gente estuda e se aprofunda, a gente percebe que a gente tem que se olhar, a gente tem que se curar para então conseguir educar melhor e de forma mais respeitosa. Verdade, você disse tudo. Verdade. Minha querida, queria agradecer novamente a sua participação. Ai, que agradeço. Pessoal, vou deixar aqui o link do canal da Mônica. A gente também gravou juntas do canal dela. Então, conheçam o canal dela, que é muito, muito legal. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mônica, um beijo. Obrigada. Um beijo pro Carlinhos. Um beijo. Um beijo para Ana Beatriz, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo convite. Desculpa se eu falei demais, porque eu vou ficar até amanhã falando aqui. A gente se empolga, muito bom falar disso. A gente adora mesmo. Que bom. Pessoal, Um beijo. Comentários, seus likes. E qualquer dúvida eu vou mandar para a Mônica também, para ela nos ajudar a responder.